Olá, que bom ter você aqui para mais um vídeo. Para você que está chegando agora, meu nome é Elias Souza. Se não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário. Ah, Elias, eu não tenho nada para comentar. Dê um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, ou coloca ok, alguma coisa aí, porque quando você comenta, você me ajuda aí nesse canal. O tema de hoje é: a cura não vem do esquecer, vem do lembrar sem sentir dor. Quer saber mais? Então, vem comigo. Antes de começar o vídeo, eu quero deixar um recado aqui todo especial para os terapeutas da TRG que talvez por muito tempo está tentando aí alavancar a carreira como terapeuta e não está conseguindo. Eu tenho um grupo que se chama Grupo VIP. Neste grupo você terá todas as informações de atendimento, como captar clientes, como manter esses clientes aí dentro do tratamento. E você terá uma total assessoria minha e todo mês 2 mentorias que poderá lhe ajudar muito aí na sua carreira. Quer saber mais como funciona esse grupo? É só entrar em contato com o telefone que está aí na tela e você terá todas as informações. Detalhe, é apenas uma pequena contribuição todo mês. Então não perca tempo. Freud, sim. Freud é quem disse: a cura não vem do esquecer, vem do lembrar sem sentir dor. Freud escreveu essa frase aí e disse essa frase alguns anos atrás. Mas olha só, a frase completa é: a cura não vem do esquecer, vem do lembrar sem sentir dor. É um processo. Esse é um processo, é terapia, meus amigos, é tratamento. Sim, a cura não vem do esquecer, vem do lembrar sem sentir dor. É um processo. Você tem que fazer esse processo aí. Então, de cara, eu quero te incentivar a fazer terapia, sim. Você precisa fazer terapia para você sair aí desses processos de dores emocionais. E eu quero contar para vocês aqui nesse vídeo uma pequena história. Uma história de um garotinho cheio de sonhos, um garotinho que sonhava com muitas coisas, 5 anos de idade. Esse garotinho, ele tinha mais 3 irmãos, uma irmãzinha de 6 meses e um irmão de 6 anos e uma irmã de 10 anos. Uma família feliz. Pai, mãe, tudo nos conformes. Um belo dia, um amiguinho desse garotinho de 5 anos, brincando em volta de uma fogueira, correndo com outras crianças, uma criança empurrou essa criança ali, brincando, empurrou, e essa criança caiu dentro da fogueira. Sim, terrível, né? Perdeu a vida aquele garotinho. E esse garotinho de 5 anos, vendo aquilo ali, ele ficou assustado, porque era a primeira vez que ele entendia o que era perder alguém, perder um amiguinho. Mas tá bom, aquilo ali ficou na mente dele, ele não ficou muito legal com aquilo, mas nesse período aí dos 5 anos, um belo dia, um dia ensolarado, uma tarde maravilhosa, a sua mamãe, aquela pessoa que ele amava muito, que ele gostava de ficar perto dela, pegou as coisas, né? Pegou ali as suas bolsas, pegou todos os seus pertences e saiu. Esse garotinho saiu correndo atrás da mãe. Mãe, onde você vai? O que você vai fazer? E ela tentou explicar para uma criança de 5 anos que ela estava indo embora de casa. Os pais, às vezes, tinham aquelas briguinhas de casal, aquela coisa toda, mas criança não sabe exatamente o que está acontecendo. E ele não entendia que aquele casamento já estava em ruínas há muito tempo. Aquela mulher, ela foi embora. Ela foi embora e foi morar com outro homem. Esse outro homem, ele era viúvo, tinha ali alguns filhos. E aquela mulher foi embora para cuidar dos filhos daquele homem. Esse garotinho, no dia que essa mulher foi embora, ele saiu correndo atrás dela, ele segurava, ele gritava: mãe, não vai embora, não vai embora. E ela disse as seguintes palavras: não se preocupe, sempre que eu puder, eu venho ver vocês. E foi embora. Aquele garotinho, ele foi crescendo já com muita depressão e ansiedade. Eu estou falando de mim mesmo. Esse garotinho sou eu. Talvez você já tenha ouvido, né, essa minha história. E ali foi o princípio de tudo. De tudo. Com 5 anos, eu já comecei a sentir sintomas de ansiedade e depressão. Sim, criança também sente isso. Eu comecei a brincar muito sozinho. Eu gostava de ficar sozinho brincando ali
com formiguinhas. Eu criava, né, aqueles boizinhos, pegava uma batata, colocava palitos de fósforos, né, como se fossem as perninhas. Mas eu comecei a me afastar. Não gostava muito de brincar com outras crianças. Eu tentava? Sim. Brinquei algumas vezes? Sim. Mas eu tinha muito prazer em ficar sozinho, porque eu ficava refletindo naquela tarde em que minha mãe foi embora. Isso foi muito triste para mim, foi uma pancada muito grande. Desde então, às vezes que a minha mãe ia nos visitar, eu chegava assim um pouco retraído, né? Ela, oi, tudo bem? Eu tudo jóia, mas eu já saía, já ia para a rua. Eu não queria ter contato com a minha mãe, tá? E eu fiquei assim por muitos anos mesmo. Sabe por quê? Porque para mim a pancada foi muito grande. E isso durou 25 anos. Eu sempre correndo e me afastando da minha mãe, porque eu não conseguia perdoar pelo que ela fez. Sabe por quê, meus amigos? Teve muitas consequências depois disso. Eu me lembro o primeiro dia de aula que eu fui para a escola. Quando eu cheguei ali, a professora perguntou assim: sua mãe te trouxe? Não foi minha mãe, foi minha irmã que me levou naquele dia. Inclusive, no primeiro dia de aula, ali na primeira série, eu fui agredido por uma outra criança, mas eu não tinha ninguém para me defender. Antes de entrar ali na primeira série, eu fui lá no prezinho, jardim de infância, né, que fala, uma escolinha que tinha perto da minha casa. No primeiro dia de aula, eu fiquei de castigo. E detalhe, a professora disse que eu estava conversando demais em sala de aula. E ela pediu que eu levantasse e colocasse o meu rosto ali no quadro e que eu nem respirasse. Trauma para a criança. E não era eu que estava conversando, porque eu era tão tímido, eu era tão acanhado, que nem bom dia eu dava para as pessoas. Olha só, meus amigos, um trauma em sala de aula. Nessa mesma escolinha entrou uma pessoa ali, sabe, provavelmente com alguns problemas mentais, e ela queria tirar a vida de crianças. Foi uma correria sem fim dentro daquela escola. E eu me lembro que eu corri para uma salinha onde eles estavam reformando, a sala estava sem janela e alguns amiguinhos que estavam ali do jardim, né, daquela escolinha, eu fazia assim com a mão, eles colocavam um pezinho e eu ajudava eles pular ali a janela. E eles saíram. E não tinha ninguém para fazer esse movimento para mim. E eu fiquei sozinho dentro daquela sala, tremendo, com medo daquela pessoa entrar na sala e tirar a minha vida. Foi terrível. Outro trauma. Um dos amiguinhos que eu ajudei a pular a janela passou ali uns 4 anos, mais ou menos. Ele foi em uma excursão lá da escola dele, eu nem estava mais estudando junto com ele. O ônibus que ele estava capotou e ele perdeu a sua vida. E foram muitos alunos que perderam a vida ali naquela excursão ali da escola onde eles frequentavam. Professores, foram 2 ônibus que capotaram no mesmo lugar. Olha só, meus amigos, no dia do velório, né, foi um velório coletivo em uma quadra de uma escola, eu vi aquele monte de caixões e eu sabia que o meu amigo estava ali e outras crianças. Traumatizou a minha mente também. Sempre tímido, crescendo sempre em um ambiente sem muitas estruturas, eu não tinha ninguém para me orientar em nada. Inclusive, meu pai disse para mim assim: meu filho, você precisa estudar até você aprender a ler e escrever. Porque meu pai tinha terceira série de grupo. E eu pensei, então eu vou estudar até a quarta, que eu vou pelo menos um ano a mais que meu pai. E foi isso que eu fiz. Estudei até a quarta série, fui trabalhar com meu pai como relojoeiro, ele me ensinou a profissão, eu com 14 anos, eu já consertava qualquer tipo de relógio. Esses relógios aí, automático, a corda, despertadores, naquela época eu usava muito isso. E eu ficava feliz porque eu já tinha uma profissão, sabia ler e escrever. É claro que lá com meus 25 anos eu caí para a realidade que eu deveria sim estudar. E comecei a fazer supletivo, fui fazer supletivo, sim, do primeiro grau, do segundo grau. Depois eu fui para a faculdade, fiz 2 faculdades, já fiz uma pós-graduação, estou fazendo outra pós-graduação, estou fazendo outra faculdade, a terceira. Eu estou contando isso para vocês porque teve muitas superações, só que tem um detalhe, por trás disso tudo tinha uma criança ferida, tinha uma criança doente. Por quê? Passou vários anos com aquela imagem da mãe indo embora, as consequências, timidez, não conseguia se expressar, muita dificuldade, a depressão só aumentando a cada dia, a ansiedade fazendo com que eu parasse no hospital praticamente todas as semanas. Toda semana eu estava lá na UPA, porque eu achava que eu estava infartando de dor no peito. Isso não é vida.
pensamentos em tirar minha vida, acabar com tudo isso, muitos medicamentos, muitos tratamentos. E falando em tratamentos, eu quero dizer para vocês o seguinte: Freud, quando ele disse a cura não vem do esquecer, vem do lembrar sem sentir dor, é um processo. Eu não entendia muito bem quando algumas pessoas que eu fiz tratamento falavam: você tem que esquecer isso, você tem que focar em outras coisas, vai viajar, vai ler um bom livro, vai ver uma série na TV, sabe? Dava várias sugestões e sempre esqueça isso, não fique focado nisso, não pense nisso. Contrariando a frase de Freud, que a cura não vem do esquecer, vem do lembrar sem sentir dor. Hoje que eu estou gravando esse vídeo é dia 26 de agosto de 2025. Ontem, no dia 25 de agosto, foi o meu aniversário. E também completou 7 anos em que meu pai se foi. Meu pai morreu tem 7 anos, no mesmo dia do meu aniversário. E eu quero que você faça aí uma contextualização do que aconteceu quando a minha mãe foi embora. Meu pai, ele se tornou a minha mãe e meu pai ao mesmo tempo, dando educação, ensinando a andar, né, nos caminhos corretos. Ele foi um herói. Meu pai foi um herói de cuidar de 4 crianças sozinho. E olha só, eu sempre tive meu pai como aquela pessoa de exemplo, aquela pessoa guerreira. Tudo bem que ele não me deu um bom conselho quando ele disse que eu não precisava estudar. Tudo bem, a gente tem que perdoar, porque ele também não estudou, não sabia como é que era a vida. E detalhe, a profissão de relojoeiro era uma boa profissão. Só que hoje em dia acabou essa profissão, praticamente, né? Então o que acontece? Ele tinha boas intenções. E meu pai, ele sempre estava do meu lado. E meu pai parecia muito comigo, né? Então eu gostava muito de ficar com ele, ouvindo ele falar, tudo o que ele falava eu ficava admirado. Eu saía com ele, meu pai era missionário, né? Missionário pregava nas casas das pessoas e sempre me levava junto. Eu sempre gostei disso. Meu pai era meu herói. Só que ele se foi, bem no dia do meu aniversário. Ontem, só para vocês terem ideia, ontem eu estava com alguns amigos e a gente estava jantando juntos, rindo, brincando, contando piadas, piadas saudáveis, tá, gente? E olha só, no meio da conversa ali no final, rolou um assunto ali de perdas e eu falei para as pessoas, olha só, tem muita gente que não consegue soltar o problema, não consegue desgarrar do problema. Eu consegui porque eu fiz terapia. E hoje era para me estar chorando pelos cantos, mas não. Eu estou comemorando a vida. E eu tenho certeza que se meu pai estivesse vivo, ele estaria feliz em me ver comemorar o meu aniversário e não ficar chorando pelos cantos. Talvez você possa pensar assim: poxa, Elias, isso aí é falta de respeito com a memória do seu pai. Eu quero dizer para você o seguinte: eu reprocessei isso. Eu não ressignifiquei, não, tá? Não estou falando mal de quem gosta de ressignificar, mas eu tentei ressignificar isso por muito tempo. Eu olhava e pensava: foi bom meu pai ter partido porque ele estava sofrendo muito em um hospital, ele sentia muitas dores, ele já não reconhecia mais os filhos, ele estava vegetando em um hospital. Isso aí é ver o lado bom da morte do meu pai. Mas dói. Você, quando ama alguém, dói você ver essa pessoa partir. E eu nunca tinha sentido, experimentado ficar numa boa depois da morte do meu pai, porque eu ficava tentando ressignificar. Mas quando eu reprocessei isso, através da terapia TRG, tudo isso mudou. Porque hoje o sentimento que eu tenho, eu posso dizer que é de saudade. Eu gostaria que ele estivesse aqui para comemorar meu aniversário comigo. Eu gostaria que ele tivesse tido a oportunidade, né, de me ver cuidando de outras pessoas como terapeuta, mas ele não teve essa chance e ele se foi. Isso aí é o ciclo da vida. Mas eu só compreendi isso, a dor só saiu depois do processo, como diz a frase de Freud. A cura não vem do esquecer, vem do lembrar sem sentir dor. É um processo. O processo foi a terapia TRG que eu fiz. Então, talvez você que está assistindo esse vídeo aí não entendeu muito bem essa situação aí de como se livrar dos problemas emocionais. Talvez você esteja acariciando os problemas ou tentando colocar coisas por cima para tampar ali o problema. E sabe o que vai acontecer? Você vai continuar sentindo do mesmo jeito. Só para vocês entenderem aí o que aconteceu, depois de 25 anos eu fugindo da minha mãe, eu me aproximei muito dela, muito mesmo, e eu tive 3 anos vivendo como um filho e mãe, né? Foram 3 anos, porque depois disso ela se foi. Ela teve um problema de coração e morreu, tá? Eu perdi as pessoas que eu amo.
Só que hoje eu não fico chorando, eu não fico pelos cantos, eu não fico lamentando. Sabe por quê? Porque eu reprocessei isso. As lembranças que eu tenho dessas pessoas são lembranças boas, de coisas boas que elas fizeram por mim. Eu lembro, sim, dos erros, das coisas que eles fizeram, mas isso não me dói mais. Por quê? Eu fui reprocessado. Porque olha só, meus amigos, se você ficar simplesmente tentando tampar o problema, você sabe o que vai acontecer? Nada. O problema vai continuar dentro de você. Eu quero que você pense comigo vendo esse brinquedinho aqui. Isso aqui foi a morte do meu pai. Meu pai se foi, tá? Num dia 25 de agosto, num sábado à tarde. Mas olha só, eu tentei fazer algumas coisas, como passear, né, para poder esquecer. Eu tentei ler um bom livro, mas eu não conseguia me concentrar, porque eu estava ferido, com muitos traumas, muitas ansiedades, né? Eu tentei fazer um monte de coisa. Eu saí, eu tentei me divertir, eu fui fazendo muitas coisas para quê? Para encobrir o problema que eu estava vivendo, aquele trauma de ver o meu pai indo embora, né? Tudo isso eu fiz, mas não resolveu. Sabe por que não resolveu? Porque o problema continuava aqui de baixo. Eu só coloquei coisas por cima. Será que você não está colocando coisas por cima aí dos seus problemas emocionais? Tentando, né, ressignificar, colocar um monte de coisa em cima aí? Entendam, o ressignificar, ele só vai funcionar com você quando você começar a tirar tudo o que você colocou. Olha só, você começa a tirar tudo, né, que você tentou encobrir para despistar aí o problema. Aí você tirou tudo, aqui está o problema. Aí sabe o que você vai fazer? Você vai retirar o problema também e vai jogar fora. É isso que a terapia TRG faz. Ela tira e joga fora. Estão entendendo? Não fica acariciando o problema. E foi isso que aconteceu comigo. O problema, né, que podemos dizer assim, o trauma, ele foi jogado fora. Então isso não tem mais dentro da minha mente. Então eu não fico pelos cantos mais aí nessa situação. Meu amigo, lembre-se sempre dessa frase. A cura não vem do esquecer, vem do lembrar sem sentir dor. É um processo. Quer fazer esse processo? A terapia TRG? Então, é só entrar em contato. Nós atendemos de forma online no Brasil e fora do Brasil, tá bom? É só entrar em contato que nós iremos agendar aí para você fazer o tratamento, tá bom? Espero ter lhe ajudado com este vídeo e não tire isso da sua mente. Se você está sofrendo aí pela perda de um ente querido, ou seja, algum trauma da sua infância, da sua adolescência, você precisa tirar isso aí e jogar fora. E a terapia TRG, ela faz isso. Porque a terapia TRG, ela não trabalha com os sintomas, ela trabalha com a raiz que está causando os sintomas. Pare de sobreviver, venha viver fazendo o TRG. Até o próximo vídeo e um forte abraço.